Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre a regressão linear simples. É o nosso primeiro método aqui nesse curso e é conveniente começar com regressão linear por dois motivos. Primeiro, é um modelo simples, um modelo fácil de entender e um modelo cujos conceitos eles aparecem em vários outros modelos da aprendizagem de máquina, incluindo modelos bem mais sofisticados como aqueles baseados em redes neurais profundas, que hoje fazem parte do estado da arte e estado da prática em vários domínios e aplicações. Bom, a regressão linear é essencialmente uma tarefa ou regressão em si, né, é uma tarefa da aprendizagem de máquina supervisionada, onde a gente sempre tem, os nossos dados são sempre representados por tuplas, né, onde a gente tem entradas e saídas. E normalmente essas saídas representam as variáveis que a gente quer prever. E no caso da regressão, essas variáveis elas são numéricas. Então, mais na frente a gente vai ver modelos de classificação, onde essas variáveis de saída são nominais ou categóricas, certo? Então, o que seriam exemplos de problemas de regressão? Será que você consegue pensar, né, dentro dessa perspectiva, de que a variável saída é numérica? Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Então, imagina que você quer prever de quanto será o seu salário depois de graduado. Então, essa é a variável alvo, essa é a variável resposta, né? E veja que é numérica. Aqui, no caso, a gente quer prever um valor em reais, a gente quer prever um número, certo? O que a gente pode usar como entrada ou como entradas nesse caso? Né? A gente pode usar os anos de estudo, quantos anos você estudou até se graduar, né? O desempenho em disciplinas específicas. Então, imagina que você quer ser um engenheiro de software. Então, qual foi o seu desempenho, por exemplo, nas disciplinas associadas à engenharia de software, né? Participação em projetos, fluência em inglês e assim por diante. Então, a gente tem uma entrada. Essa entrada aqui, nesse caso, você pode imaginar que é uma lista de atributos, certo? E a gente tem a saída, que é uma variável numérica, que nesse caso aqui é a variável que você quer prever, certo? Um outro exemplo, qual será o preço de determinada ação amanhã? Então, imagina que eu comprei uma ação, por exemplo, da Petrobras ou da Vale, né, e eu quero prever qual vai ser o preço dessa ação amanhã para que eu possa tomar alguma decisão, como, por exemplo, manter a ação, então vendê-la, certo? O que a gente poderia usar como entrada? O histórico de preço recente da ação, se a ação ela vem em alta, muito provável que ela continue em alta amanhã, né? O cenário político, né? A gente sabe que a bolsa ela é muito sensível, né? a mudanças no ambiente político, né? As commodities relacionadas à ação, por exemplo, se a minha ação é uma ação da Petrobras, muito provavelmente o preço do petróleo vai ter influência nessa ação, certo? Um outro exemplo, quantas pessoas vão retweetar o meu tweet? Então, eu imagino que eu seja um influencer do tweet e eu estou sempre preocupado, né, em atingir cada vez mais pessoas, né, com as minhas opiniões, né? Então, nesse caso aqui, a variável alvo é o número de tweets que um certo tweet vai... ou seja, na verdade, aqui é o número de retweets que um certo tweet vai receber, certo? E aí, como entrada, eu poderia usar o número de seguidores, né, que eu tenho, por exemplo, as palavras que são usadas naquele tweet. Então, isso pode ter uma influência também, se for um assunto polêmico, por exemplo, então o tom, né, do tweet pode influenciar nisso, se é um tweet raivoso, ou se é um tweet mostrando, por exemplo, sentimentos, né, de sentimentos bons, como amor, compaixão. Isso também pode influenciar na quantidade de retweets que aquele tweet vai receber. A popularidade da hashtag, se é um assunto recente, um assunto polêmico, é a quantidade de retweets no passado. Então, se eu sou uma pessoa que sou normalmente muito retweetada, é de se esperar que os meus próximos tweets vão continuar sendo muito retweetados. Então, isso aqui são as entradas que eu poderia usar, ou seja, os atributos que eu poderia usar como entrada para prever essa variável alvo, certo? Bom, de forma geral, os nossos dados eles são representados na forma de tabela, né? E onde a gente sempre tem aqui, por exemplo, a gente tem a nossa entrada e a gente tem uma coluna que é a saída. No caso da regressão linear simples, que é o objetivo dessa aula aqui, a gente tem somente uma entrada, por isso que o nome é simples, certo? Então, a gente tem basicamente uma entrada e uma saída. Nas próximas aulas, a gente vai ver extensões, isso aqui é onde a gente tem várias entradas ou vários atributos. Então, nesse caso aqui, seria um exemplo, onde a gente tem várias entradas, o número de seguidores, as palavras que compõem o tweet, a popularidade da hashtag e etc. Mas na regressão linear simples, a gente só tem basicamente uma entrada, um atributo. Então, nesse caso aqui, para isso aqui ser regressão linear simples, eu teria que escolher um desses atributos aqui como entrada, por exemplo, o número de seguidores. Pronto. Então, eu teria o número de seguidores e a variável alvo seria a quantidade de retweets, certo? Então, aqui nesse caso, eu tenho aqui o atributo anos de escolaridade, quanto tempo a pessoa
estudou até se graduar, e aqui o salário, né, anual, né, aqui tem 2 N's aqui, tá? Mas depois eu corrijo, o salário anual depois que essa pessoa ela se graduou. Tá? Então o problema é, dado que eu tenho X anos de escolaridade, qual será o meu salário? Certo? Bom, aqui a gente formaliza um pouquinho mais essa ideia, tá? Então a gente tem a nossa variável de entrada, regressão linear simples, uma entrada somente, né? Aqui a gente representa por x, certo? Então isso aqui é basicamente um escalar, né? E a gente tem aqui a saída, que é o y, que é a variável que a gente quer prever, certo? Um número também. E aí a gente tem uma função alvo. O que é essa função alvo? É uma função que relaciona aqui, né, os meus x aos meus y, né? Essa função alvo é a função ideal, é a função que ela governa o mundo. Então a gente sempre, em aprendizagem de máquina supervisionada, a gente sempre assume que tem uma função ideal que relaciona de forma ideal os x e y que são observados nos meus dados. É uma função que governa o mundo, assim como a gravidade, né? A gravidade é uma função que ela explica, né, por que os corpos no universo eles se comportam da forma que eles se comportam. Então tem uma função ali, né, que é natural, certo? Uma função natural que explica, né, certo fenômeno. E na maioria dos casos, em aprendizagem de máquina, a gente não conhece essa função. A gravidade, claro, alguém descobriu, né? O Newton, né, muito tempo atrás, descobriu a gravidade, depois formalizou, né, esse conceito, mas aqui a gente, na maioria dos casos, a gente não sabe que função é essa. E o que a gente vai tentar fazer, então, é se aproximar dessa função ideal, né, olhando somente os dados. É isso que a aprendizagem de máquina faz, certo? Bom, então a gente tem essa função alvo, a função ideal, que governa o mundo. A gente tem os nossos dados de treino, certo? Que, como eu falei para vocês, são tuplas, onde a gente tem entradas e saídas, tá? Então esse sobrescrito aqui, né, ele representa o índice de uma certa instância. Então, por exemplo, aqui, esse x1 e y1 são aqui a primeira linha dessa tabela aqui. O x2 e y2 seria a segunda linha, né, e assim por diante, certo? E a gente tem as nossas hipóteses. O que são as nossas hipóteses? São os modelos que a gente constrói a partir dos dados, na esperança de se aproximar da função ideal. Então, a gente vai construir funções que também associam x a y, mas a gente não tem ideia se essa função que a gente estimou é a função correta ou não. Por isso que a gente chama ela de hipótese. Tá? Bom, uma outra forma de visualizar esses dados de entrada, né, pelo menos na regressão linear simples, é através de um scatter plot, como esse aqui. Então, aqui no eixo x a gente tem as nossas entradas, nesse caso os anos de escolaridade, e no eixo y a gente tem o salário anual, tá? Em milhares de reais, no caso, certo? E aí cada pontinho aqui no caso então representa uma linha daquela tabela do slide anterior, ok? Bom, nesse slide aqui a gente tem um esquema geral da aprendizagem de máquina supervisionada, certo? Então isso aqui não serve só para regressão não, serve basicamente para qualquer método da aprendizagem de máquina supervisionada, certo? Então aqui a gente tem a nossa função f, a nossa função ideal, né, que sabe como associar x a y, só que essa função é desconhecida, e a gente quer chegar a ela basicamente somente por meio dos dados observados, dos nossos dados de treino, dos dados que a gente conseguiu observar do mundo, sobre as relações entre x e y, certo? A gente expõe esses dados a um algoritmo de aprendizagem de máquina, que vai tentar descobrir ali basicamente um padrão, né, para poder associar x a y. Esse algoritmo vai gerar um modelo, que a gente chama aqui de G, ou que a gente chama de hipótese, que é uma função também que associa, né, os elementos de x aos elementos de y. Esperançosamente, a gente vai achar uma hipótese, uma função, que se aproxima da função ideal, certo? Então, essa aqui é o objetivo principal, né, e o funcionamento em alto nível de qualquer algoritmo de aprendizado, de qualquer esquema, na verdade, de aprendizado de máquina, certo? Então, a gente tem uma função que é desconhecida, que sabe como associar x a y, a gente não tem acesso a ela, o que a gente tem acesso são aos exemplos, ou seja, as associações entre x e y, que a gente expõe a um algoritmo que vai tentar aprender essa associação, certo? Bom, vamos assumir por um momento que a função ideal que explica a relação entre anos de estudo e salário é uma função linear, certo? Uma função que gera uma reta, como essa aqui. Sendo assim, cada y, né, dos meus dados é definido, né,
pela função aplicada a x mais um certo erro, certo? E o que é esse erro? Isso aí é outro conceito fundamental da aprendizagem de máquina. A gente sempre assume que os nossos dados têm algum nível de erro intrínseco, né? Tem algum nível de ruído, né, que aparece lá nos dados que a gente não tem controle sobre isso. Pode ser, por exemplo, um dado que foi catalogado errado, pode ser a medição de um sensor que tem um certo nível de imprecisão e por aí vai. Certo? Então, por isso que esses pontinhos aqui, eles não caem exatamente aqui na linha. Então, se os nossos dados fossem livres de ruído, é claro que eles estariam todos em cima aqui dessa linha, em cima do modelo, e o modelo, né, definiria, né, precisamente cada valor de y dado, né, o x correspondente, certo? E outro pressuposto que normalmente é feito é que o valor esperado desse erro é zero. Então, se esse é um erro aleatório, e a gente sempre assume que ele se ele não fosse, claro, ele poderia ser previsto, né? E ele normalmente não pode. Então, como esse erro é aleatório, é de se esperar que a gente tenha uma flutuação desse erro ao redor desse modelo. Então, isso quer dizer que a diferença do modelo para cada ponto, hora vai ser positiva, hora vai ser negativa, e ao somar, né, esses resíduos, então basicamente a diferença entre o modelo e um certo ponto desse a gente chama de resíduo, certo? Então, a soma desses resíduos, né, vai tender a zero, justamente pela aleatoriedade que a gente assume que esses erros têm, ok? É claro que, obviamente, a gente não sabe que o modelo, nesse caso aqui, o modelo ideal é linear. O que a gente sabe, o que a gente tem são os dados, né, e a gente quer chegar nesse modelo linear, certo? E a gente tem uma grande gama de escolhas do tipo de modelo que a gente pode usar. Por exemplo, a gente pode começar com um modelo como esse aqui, que é simplesmente a média dos valores de y. Ou seja, basicamente é um modelo que não depende de x, certo? E é claro que veja que é um modelo que passa bem longe, né, do modelo ideal. Dá para ver também porque é um modelo que ele não se ajusta bem aos dados, a não ser nessa região aqui. É um modelo bem ruim, certo? Mas é um modelo que associa, né, cada x à média global dos valores de y, certo? A gente pode ter um modelo que é ligeiramente mais complexo do que o modelo ideal. Por que não? Se a gente não sabe qual é o modelo ideal, a gente pode experimentar. Esse aqui é um modelo, por exemplo, que não é um modelo linear, veja que tem uma curvatura aqui. Né? Esse aqui é um modelo quadrático, muito provavelmente, né? Ou seja, um polinômio de grau 2, mas a gente pode ter outros tipos de modelo não linear, por exemplo, log, seno, cosseno, polinômios de diferentes graus e por aí vai. A gente pode ter um modelo super complexo, né, como esse aqui. Esse aqui muito provavelmente é um polinômio, né, com um grau bastante alto, né, que gera esse tipo de flutuação aqui. Então veja que esse modelo aqui e eles são mais complexos do que o modelo ideal que a gente está assumindo que é linear, né? E aí a pergunta é, como é que eu acho o modelo ideal? Então é uma pergunta que a gente vai guardar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá, certo? Bom, e finalmente o modelo ideal é esse aqui, e o nosso problema é basicamente o seguinte, a gente tem a função ideal, que a gente não sabe qual é, e a gente quer estimá-la, né? E normalmente por estimativa a gente sempre usa um chapeuzinho, tá? Então na estatística, normalmente, uma variável que é uma estimativa, né? A gente usa uma amostra para estimar, por exemplo, o parâmetro da população, a gente normalmente usa esse chapeuzinho aqui, e a gente quer estimar, né, isso a partir dos dados que a gente tem, ok? Bom, na regressão linear, a gente sempre vai assumir que o modelo ideal é linear. Pode ser que não seja, né? E aí a gente vai, claro, se não for, a gente vai cometer mais erros do que a gente deveria, né? Mas por um momento a gente vai assumir que certo? E assumindo que o modelo ideal é linear, a gente vai usar uma expressão que representa, né, um modelo linear, representa uma linha, uma reta, certo? E considerando, por exemplo, aí um plano com duas dimensões, que é essa aqui, né? Então, se vocês lembrarem, né, da álgebra linear e do ensino médio, vocês vão lembrar que essa aqui é a equação, basicamente, da linha, a equação da reta, né? Onde isso aqui é o W0, já adiantando aqui um slide, é o que a gente chama de coeficiente linear, né, que é onde a reta toca o eixo y, e esse aqui é o nosso coeficiente angular, que define a inclinação da reta, e esse aqui é o nosso x, certo? Então, esse aqui é a forma do modelo ideal. E então, a nossa tarefa agora ficou fácil, quer dizer, relativamente fácil,
né, que é basicamente achar, né, a partir dos dados, estimar o W0 e o W1, né, que se aproximam desse W0 e W1 ideais. Tá bom? Bom, agora que a gente sabe qual é a forma, né, de f, a forma da nossa função, dessa função ideal aqui, a gente pode substituir isso aqui por essa forma. Então, cada y, né, é definido por W0 mais W1 vezes x mais o erro. Tá? Assumindo, né, que esse W0 e esse W1, né, são os parâmetros do modelo ideal. Certo? Uma vez que a gente tem nosso modelo estimado, nosso modelo de regressão linear simples estimado a partir dos dados, como é que a gente interpreta o W0 e o W1, os nossos parâmetros? Né? Então, vocês já sabem que o W0 é o coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo Y, e o W1 é a inclinação dessa reta. Né? Bom, o W0 ele é o valor de Y, chapéu, quando x for igual a zero. Então, se a nossa entrada for igual a zero, né, a nossa estimativa de Y ela é completamente formada pelo valor de W0. Certo? Essa é uma situação um pouco comum de acontecer. Né? Ou seja, a gente ter uma entrada cujo valor de x seja igual a zero. Okay? A interpretação de W1 é um pouco mais significativa. Então, W1 é o valor estimado em Y chapéu, né, por mudança de uma unidade em x. Então, você pode ver aqui na figura. Se eu mudar o x em uma unidade, né, a mudança esperada em y é justamente W1, né, que é a inclinação aqui dessa reta. Então, veja, se essa reta aqui ela for mais inclinada, né, quando eu mudar o x em uma unidade, essa mudança em y vai ser mais agressiva, porque a reta aqui está mais inclinada. Né? Se ela for menos inclinada, a mudança ela é mais suave. Né? Então, veja que a mudança aqui, quando eu mudo o x, a mudança em y, ela advém exatamente do W1. Então, se eu mudo em uma unidade, ela vem exatamente, a mudança de y é exatamente igual a W1. E se você quiser se convencer disso, a gente pode fazer um exemplo aqui rapidinho. Então, imagina que eu quero saber qual é a diferença de estimativa, né, de salário para uma pessoa que estudou, por exemplo, 11 anos, para uma pessoa que estudou, digamos, 10 anos. Né? E aí, claro que o W chapéu, você já sabe, é dado pela equação da reta, né? Então, no caso do W chapéu, do Y chapéu para x igual a 11, né? Eu tenho aqui, né? Então, vou colocar aqui embaixo, eu tenho W0 chapéu, esse aqui é o meu modelo, né? Mais W1 chapéu, vezes 11, certo? Menos, eu tenho aqui, né, W0 mais W1 vezes 10. Chapéu. Tá? Bom, então, esse W0 corta com esse W0. E aí eu tenho aqui 11W1 menos 10W1, que é igual a W1. Né? Então, veja que quando eu mudo o x em uma unidade, a mudança esperada em y é exatamente igual ao W1, conforme esperado. Certo? Pessoal, então, para esse vídeo aqui é isso. No próximo vídeo, a gente vai falar como é que a gente aprende efetivamente, né, essa reta a partir dos dados. Como é que a gente aprende a melhor reta possível. Ou seja, veja que a gente tem um número infinito de retas possíveis que a gente pode gerar, né, para esses dados aqui. E a pergunta é, qual dessas retas é a melhor reta? Certo? Então, no próximo vídeo a gente vai responder essa pergunta, né, e mostrar um método, na verdade 2 métodos para fazer isso, certo? Então, até lá.